Essa é a quinta parte do tutorial e aqui a gente vai falar sobre operadores. A gente tem esses aritméticos aqui, as 4 operações básicas, e tem um módulo que a gente já tinha comentado nas partes anteriores, serve para calcular o resto de uma divisão, e aí você pode usar ele como no exemplo lá para fazer um filtro de linhas, ou como num exemplo que a gente vai citar no script que a gente vai montar agora. Aí depende da aplicação. Além desses operadores aritméticos, a gente vai se falar também de operadores de comandos de controle de fluxo. Então a gente tem o desvio condicional, que é feito através do if, é comum de diversas linguagens. O objetivo dele é testar uma determinada condição. Caso seja verdadeira, executar um grupo de comandos, do contrário, outros grupos. Não é diferente do que tem nas outras linguagens. For e while servem para você criar loops dentro do seu código, iterações. E a gente vai dar um exemplo de como eles poderiam ser usados dentro do AWK aqui. E você tem o break, que você pode utilizar para interromper esses loops sem que a condição final deles tenha sido atendida. Então, imagine um for, por exemplo, você pediu para iterar um contador de 1 até 10. Mas quando chegou no 5 lá, você viu que o que você precisava fazer já foi feito. Então, não precisa você percorrer os outros 5 itens desse loop aqui. Então, você pode aplicar um break nesse caso, e aí você força que ele saia desse for e continue no comando a seguir. A mesma coisa vale para o while aqui. O primeiro exemplo que a gente vai montar vai fazer o uso desses operadores aqui e mais o if. O outro exemplo vai utilizar esses 3 aqui. For, a princípio um for, depois a gente muda para um while e um break. Então, indo lá para o terminal, para o nosso primeiro exemplo, a gente usa aquele arquivo de funcionários, já usou nas partes anteriores, com a diferença de que ele foi complementado de um valor decimal aqui. E esse valor decimal representa os meses, além desse ano, que ele trabalha nessa empresa. Eu continuo tendo as demais informações dele. Para o nosso exemplo, o que a gente vai fazer? Vai mandar imprimir uma frase onde eu bote o nome do funcionário, o montante que ele já recebeu ao longo desse tempo de empresa, considerando o 13º salário e o desconto sindical que é feito a cada ano trabalhado aqui, um dia de salário descontado. E a gente vai colocar também o tempo que ele tem de empresa, em anos, e os meses complementares a esses anos, caso existam. Interessa pra gente então só essas informações aqui, e o cabeçalho tem que ser desprezado. A gente poderia montar num comando inline aqui, tudo numa linha só, mas pela quantidade de comandos não vai ficar legível. Então nesse caso aqui, a gente vai criar um script para poder melhorar a legibilidade. A gente vai ter um bloco de begin, e nesse bloco a gente vai fazer a inicialização das nossas variáveis. Isso não é obrigatório, mas acredito que seja uma boa prática. Melhora a legibilidade do código para quem estiver analisando ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é filtrar para esse nosso bloco principal quais as linhas interessam, quais não. Então a gente vai fazer isso com uma expressãozinha regular aqui, manda filtrar tudo que comece com o nome, que é a primeira informação, o primeiro campo que aparece lá no cabeçalho, mas na verdade essa aqui é a informação que não interessa para a gente. Então a gente vai negar essa condição aqui da expressão regular. Então vai fazer o contrário, pega todas as linhas que não comecem com a sequência nome. Então a partir daqui eu já posso pegar 3 informações que interessam para mim. O nome do funcionário,
eu vou inicializar com uma string vazia. O tempo de empresa, que eu vou inicializar com 0. E o salário, que eu também vou inicializar com 0. Naquele meu arquivo, o nome do funcionário ele está nas 27 primeiras posições. 26, perdão. O tempo de empresa está da posição 27 e ele tem 8 dígitos. O salário ele começa na posição 35 e tem 10 dígitos reservados para ele. Então, para pegar esses trechos de informação, a gente usou aquilo que a gente já viu nas partes anteriores, o substr. Eu vou querer separar aqui os anos trabalhados dos meses que excedem esse ano. Então, eu vou criar uma outra variável, declarar uma outra variável mês aqui, inicializar ela com 0. E para obter esses meses, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tempo de empresa da pessoa, vou multiplicar por 12, convertendo de anos para meses aqui. E aí eu vou tirar o resto da divisão por 12, assim eu obtenho os meses excedentes a esse tempo todo trabalhado dele aqui. Ok? Como eu já separei os meses excedentes, então eu vou truncar esse tempo de empresa aqui para ficar só com a parte inteira do ano. Para fazer isso, eu vou usar uma função do WK chamada int. Então, passo como parâmetro para ela o valor que eu quero truncar. A truncagem significa que eu pego só a parte inteira do número e esqueço a parte decimal. Ele não faz nem arredondamento quando ele esquece essa parte decimal, ele simplesmente joga fora. Tá? O resultado dessa expressão, dessa função, eu estou atribuindo para a própria variável. A partir daqui, eu já posso calcular o meu valor total, que é aquele que o funcionário recebeu ao longo do tempo de empresa. Então, como eu vou fazer esse cálculo? Esse valor total, ele vai receber primeiro o tempo de empresa da pessoa vezes, que está em anos, né? Vezes 13 para converter para meses, 13 porque são 12 meses do ano e mais um mês de 13º salário, e se eu vou multiplicar pelo salário mensal dele. A gente está assumindo que esse tempo todo ele não teve mudança de salário, é só para efeitos didáticos. E eu vou cercar como parênteses, que para mim fica mais legível eu forçar as operações que tenham que ser executadas primeiro do que confiar na precedência dos operadores. Até aqui não importaria, são só multiplicações, né? Eu acho que fica nas expressões mais complexas, fica mais fácil de você entender o que está sendo feito primeiro, o que está sendo feito depois. Então, eu tenho por hábito usar. Continuando aqui no cálculo do valor total, a gente tem que pegar esses meses excedentes aqui e tem que multiplicar pelo salário da pessoa. Ok? E por fim, a gente vai descontar aqui a contribuição sindical, que seria o salário da pessoa dividido por 30, é um dia de salário dela, e isso multiplicado pelo tempo de empresa da pessoa. Lembrando que o tempo de empresa está com os anos trabalhados, e para cada ano eu tenho um desconto desses. Beleza? Então tá aí, meu cálculo de valor total. Eu já posso começar a imprimir a minha frase aqui, a que a gente se propôs a
a exibir lá no terminal. Como é que eu vou escrever isso daqui? Funcionário ou funcionária recebeu um montante de... Aqui eu tenho que colocar uma formatação que eu vou substituir pelo nome do funcionário. Aqui eu vou colocar uma formatação onde eu vou substituir pelo valor montante recebido. E vou complementar a frase aqui em %d, porque vai ser um valor inteiro referente aos anos trabalhados nessa empresa. Ano ou anos, né? E eu vou parar a frase aqui por enquanto, porque ela pode ter um complemento ou não. Se esses meses forem maiores do que 0, aí vou ter que complementar a frase dizendo e tantos meses. E do contrário, eu só vou quebrar uma linha aqui. Percebe que eu não usei o /n aqui. Ou seja, eu vou... Dessa forma aqui eu imprimo a string na console e o próximo conteúdo a ser impresso vai colado com esse último conteúdo que eu imprimi. Tá? Então, vamos substituir as variáveis aqui. %s pelo nome do funcionário. Essa %f aqui, isso aqui é um número com 10 dígitos no total, sendo que desses 10, 2 são decimais. Isso vai receber o valor total. E esse %d aqui, o tempo de empresa, são os anos trabalhados, sem contar aqueles meses excedentes que estão numa outra variável. A partir daqui, eu vou perguntar se a minha quantidade de meses é igual a 0. Caso seja, eu vou quebrar a string, porque eu não tenho que complementar essa frase, só vou dar um /n, e caso contrário, eu vou fazer o complemento da frase. Então, se for 0, printf, e vou colocar um /n, só quebrar a linha. Do contrário, aí eu vou escrever essa printf e vou complementar aquela frase que eu comecei lá em cima. E %d mês ou meses. Sendo que essa %d eu vou substituir pelo conteúdo da variável mês. Tá? E parou por aqui. A gente vai testar, ver se tá tudo certinho aqui. Então, para executar o cara é awk-f, o nome do script é awk e o arquivo de entrada que vai ser processado por ele. E aí, para cada funcionário que aquele arquivo continha, ele imprimiu essa frase aqui. O funcionário fulano, recebeu um montante de... Aqui foi feito o cálculo daquele montante, com base naquela fórmula que a gente definiu, em 5 anos e 2 meses. Esses 2 meses é com base nesse valor decimal aqui. Se eu abrir a calculadora, tá, abri coisa errada. Pegar 12 e multiplicar por esses 0,2, eu tenho 2,4. São 2 anos e uma fração aqui, ele arredondou para 2. O 0,9 multiplicado por 12 dá 10,8 e ele arredondou aqui para... Ele truncou, na verdade, jogou 10 meses. Esse é um comportamento do %d que a gente usou lá. Bom, e por aí foi. Então, essa última frase aqui, que era a pessoa que trabalhou uma quantidade de anos, mas não teve nenhum excedente de meses aqui em relação a esses anos, ele não complementou a frase. Então, demonstrou a utilização dos operadores
e a utilização do desvio condicional, do if. Vamos partir então para o outro exemplo para utilizar essas estruturas de repetição aqui, for, while, e interromper elas dependendo de uma determinada condição aqui no código. Então, aqui a gente usa esse outro arquivo e a ideia aqui é a seguinte: eu tenho, percebe que ele está meio desformatado, isso foi feito de propósito aqui. Ele tem uma, imagina que isso daqui é de um grupo de um grupo de empresas, e aqui cada empresa que compõe esse grupo, a unidade federativa onde ela está instalada, o movimento do trimestre e a alíquota de impostos que foi aplicada sobre esse montante aqui, esse valor bruto. O arquivo está todo desformatado e a ideia do exemplo é a seguinte: isso foi enviado para você processar, só que ele veio todo errado aqui e você tem que dar um jeito de formatar ele de forma que ele fique, que você consiga interpretar ele, né? O que a gente vai usar como referência aqui? A gente sabe que em alguma coluna em algum campo das linhas que estão aqui, eu tenho uma unidade federativa, um estado. Então eu vou tomar eles como referência para decidir onde está o nome da empresa e as demais informações aqui, o valor bruto e a alíquota de impostos. Então vou ter que pesquisar campo por campo. Essa pesquisa campo a campo aqui eu vou fazer através de um for, depois eu modifico para um while e o comportamento vai ser o mesmo. E outra coisa que a gente vai conseguir mostrar aqui é que para referenciar um campo, que como nas partes anteriores a gente viu que era através de um dólar e o número do campo correspondente, $1 para o campo 1, $2 para o campo 2 e assim vai, eu também posso usar uma variável com um número que me sirva de índice para chegar naquele campo. Então, vamos montar o nosso script aqui, teste controle loop, a mesma ideia do script anterior. Eu vou ter um bloco de begin aqui, executado antes do processamento da primeira linha do arquivo de entrada, e eu vou usar para inicialização das variáveis. Eu tenho aquele campo de cabeçalho que não me interessa. A primeira palavra que ele contém é unidade. Então, caso eu quisesse essa linha, eu mandaria ele pesquisar tudo que começasse com a palavra unidade. E se isso não me interessa, se o que me interessa são as outras linhas, aí eu uso uma exclamação para negar essa condição. Então, eu vou declarar um contador aqui, a princípio com o valor 1, e é através dele que eu vou fazer referência a cada campo que essas linhas de entrada contiverem. Então, vou usar uma daquelas estruturas de repetição lá, um for a princípio, e vou declarar os parâmetros dela, né? O meu contador tem que ser iniciado com 1. Eu vou ficar repetindo esses comandos dentro desse for enquanto o meu count for menor ou igual à quantidade de campos que eu tiver na linha que eu estou lendo, e a cada iteração eu incremento meu contador. Ok? Então, aqui dentro do for, eu vou perguntar se... Aí agora é a parte onde eu faço a referência ao campo através dessa variável. Eu posso dizer isso daqui, ó, $count. Nessa primeira iteração aqui seria equivalente a colocar o $1. Na próxima iteração seria equivalente a colocar $2 e assim vai. Eu vou perguntar se esse $count está com conteúdo de uma das UFs que eu tenho nessas linhas aqui, que pode ser São Paulo, aqui é um OR,
ou Rio de Janeiro, Espírito Santo e por fim Pará. Caso isso seja atendido, isso significa que eu estou posicionado no campo que contém as unidades federativas. Então, a partir daí, eu posso atribuir para variáveis as informações que vêm a seguir, que são o valor bruto. Eu posso atribuir ela para dólar conte mais 1, ou seja, se o meu campo da UF está na variável conte e o valor que eu preciso acessar está no próximo campo, basta eu incrementar 1 aqui na variável. E a alíquota é a mesma ideia. Vai ser dólar conte mais 2. Duas variáveis que eu precisei usar aqui, eu vou declarar elas e inicializar. A alíquota também recebe valor 0. Tá? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é: essa condição foi atendida? Foi. Eu preciso ler os próximos campos do arquivo? Não. Já peguei as informações que me interessavam. Então, eu vou colocar um break aqui e com isso eu vou cair fora desse for aqui. Eu vou vir para cá para executar os próximos comandos que tiverem definidos aqui. Tem mais uma coisa que a gente vai colocar aqui, que é o nome da empresa. Inicializá-la como uma string vazia. Bom, se não for uma das UFs que eu estiver lendo deste campo, significa que eu não cheguei nessa posição ainda. Então o que a gente vai fazer nesse caso? Vai pegar este nome de empresa e vai concatenar ele com o valor do campo que eu estiver lendo. Concateno um espacinho aqui e coloco o dólar conte. Beleza? Antes de entrar na linha aqui, antes de entrar nesse for, apesar de eu já ter feito isso no bloco de begin, eu vou novamente inicializar essa variável. Por quê? Na hora que eu tiver encontrado a UF, pegado as informações que me interessam e tiver impresso elas, quando eu for processar a próxima linha, eu vou querer reinicializar a variável, senão ele vai concatenar com o conteúdo que eu já tinha anterior nela. Então, a nossa ideia, aqui no final eu já vou fazer o cálculo do valor líquido e fazer a impressão desses valores. Então, esse valor líquido recebe 0. E para fazer o cálculo dele, eu vou pegar o valor bruto e vou subtrair isso do valor bruto multiplicado pela alíquota dividido por 100. Beleza? Tendo feito esse cálculo, eu vou imprimir duas informações aqui. O nome da empresa, coloco um %S aqui, o valor bruto, coloco um %10.2F e o valor líquido eu coloco um %10.2F novamente. E aqui eu quebro a linha. Aí eu vou fazer a substituição das formatações aqui. Nome da empresa.
valor bruto, essa variável, e por último o valor líquido. Fechou. Se não está faltando nada aqui, se a gente não esqueceu nenhuma vírgula, não escreveu nenhum nome de variável errado, ele vai fazer o que a gente espera dele. Então, para rodar, awk-f, nome do script e aquele arquivo de entrada. Então, cada uma das empresas daquele arquivo, ele imprimiu aqui o valor bruto e fez o cálculo do valor líquido aqui. Eu posso aumentar essa quantidade de caracteres aqui só para poder fazer o alinhamento, né? Vamos fazer isso então. Eu poderia fazer isso aqui nessa formatação do %s. Ela vai reservar por padrão uma quantidade de dígitos para o maior valor que eu estiver imprimindo lá. Mas eu posso forçar um valor aqui maior do que o maior que eu tenha lá em comprimento. Eu posso dedicar 20 posições para esse nome de empresa. Ainda assim não foi suficiente. Vamos aumentar aqui. Vamos botar 30 posições. Ó, você vê que ele alinhou à direita, né? E completou com espaços à esquerda aqui. Só que um texto é melhor que ele esteja alinhado à esquerda. Então, para forçar esse alinhamento à esquerda, eu posso usar um símbolo de menos aqui. Eu posso fazer a mesma coisa aqui na hora que eu for imprimir essas outras informações. Eu posso colocar zero, como tem valores aqui que são menores e outros são maiores, eu posso jogar zeros à esquerda aqui. Tanto do valor bruto quanto do valor líquido. Então vamos colocar aqui. Ainda vou precisar de mais uma posição. Vou botar 12. Beleza. Ele completou aqui com zero à esquerda. Só para poder fazer o alinhamento aqui. Bom, então a gente fechou por aqui. Quase, né? Só faltou mostrar o while. Embora seja a mesma ideia, o que eu vou demonstrar aqui? No meu caso, este meu while, ele vai ter só essa condição aqui. E antes de virar o loop dele, antes de fechar ele aqui, eu vou ter que incrementar o valor do contador. Eu posso fazer assim, ou posso fazer um conte mais também. Dá no mesmo. Vamos testar aqui para ver se o resultado é o mesmo. Ele só bagunçou o último nome da empresa aqui. E acontece o seguinte: eu tenho que reinicializar esse contador aqui quando eu for para a próxima iteração. Assim como eu fiz com o nome da empresa. No for eu já inicializava a variável. Aqui no while ele não vai fazer isso. Então, antes de entrar no loop, eu vou inicializar ele com 1. Agora sim. Agora eu consegui reproduzir o mesmo resultado do for. Né? Então, se você vai usar o for, se você vai usar o while, aí depende da situação. Basicamente os dois têm as mesmas funcionalidades aqui. Bom, agora sim,
fechou essa parte aqui, fechou o tutorial também. É lógico que ficou faltando um montão de coisas, é lógico que podem ter falhas minhas de palavras que eu uso para demonstrar alguma coisa. Tem hora que demonstrando uma função chama de argumento, chama de parâmetro. Sou inexperiente nessa parte de explicação, mas a minha expectativa é que eu tenha conseguido passar alguma coisa aqui. E para complementar essa informação, para polir ela, para pegar fluência na coisa, aí é você correr atrás de livros, é você correr atrás de conteúdo na internet, tem bastante. Eu espero que tenha sido útil. E acho que fechou por aqui. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima, até um próximo tutorial. Muito obrigado.